Nobres alunos, estamos de volta para a terceira parte da nossa aula do sábado pela manhã. Hoje, dia 24 de abril de 2021, pelo CETEP. Professor Eric Brasil, para a disciplina de Gestão Aplicada 2, para a turma de Camusim, Eletrotécnica 7, os melhores. Estávamos a falar da questão do organograma, lançando vários exemplos e respondendo os questionamentos do aluno Adriano Costa e do aluno Antônio José, e contando ainda com a participação de outros alunos. No bloco anterior, nós falamos, né, sobre a questão da hierarquia, por exemplo, na questão do poder. Várias instituições foram mencionadas e foi perguntado a respeito da questão dos poderes políticos no Brasil, se eles têm também organograma, ou se eles se atrelam também à questão da hierarquia. E aí falamos do poder executivo, do poder judiciário, e ainda vamos tratar da questão do poder legislativo, só para ilustrar, muito embora não seja o objeto de nossa aula, e daqui a pouquinho vamos seguir com o estudo do chamado fluxograma, certo? Dentro dos questionamentos, e são muito oportunos, nós verificamos que tudo aquilo que a gente está falando aqui, claro, é de uma forma simplificada, porque o poder político, por exemplo, no Brasil, ele é muito amplo, não é? A questão da divisão das três funções ou três poderes, executivo, legislativo, judiciário, tem vários desdobramentos. Então, por exemplo, quando você vai falar do poder executivo, no caso do Brasil, nós somos uma federação, e essa federação tem 27 unidades, 26 estados e o Distrito Federal. Então, muito embora nós tenhamos o presidente da República, que é o chefe de governo, chefe de Estado, comandante em chefe das Forças Armadas, ele não tem, por exemplo, poder supremo sobre os estados. Ele tem um poder relativo sobre os estados, né? Porque nos estados da federação, nas unidades da federação, nós temos os governadores de estado. No caso do Brasil, tem países que não têm governadores. O Brasil tem, por se tratar de um país continental, com várias regionalidades, né, com várias populações, numa grande miscigenação. O Brasil é dividido em 27 unidades, né? 26 são estados e um deles é o Distrito Federal. E esses governadores, eles têm também as suas atribuições, né? E são relativamente poderosos também. Por exemplo, quem é que manda na Polícia Militar? Muito embora nós tenhamos o presidente da República, mas no caso do Brasil, quem manda na Polícia Militar não é o presidente, é o governador, né? Quem é que manda na Guarda Municipal? É o governador? É o presidente? Não, é o prefeito municipal. Quer dizer, além das unidades da federação, nós temos os municípios. E o Brasil tem muitos municípios, certo? O presidente da República, nesse quesito, ele manda nas Forças Armadas e ele tem uma vinculação com a Polícia Federal. Então, Forças Armadas e Polícia Federal estão vinculadas ao presidente da República, de certa forma, mas a Polícia Militar, ela está vinculada ao governador do estado. E a Guarda Municipal está vinculada ao prefeito municipal, certo? Quer dizer, para você ver como a hierarquia ela tende a se desdobrar quando a gente tem essas flutuações. Então, tem algumas competências, por exemplo, que são competências federais, mas tem algumas competências que são competências estaduais, né? E isso, obviamente, ia consumir muito tempo da nossa aula se a gente continuasse falando, mas é só para ilustrar que, do ponto de vista do organograma, existe, sim, da questão da hierarquia existe, sim, da divisão de funções também existem, mas existem muitos desdobramentos. No caso do poder legislativo, que eu tenho que falar para responder com totalidade ao Adriano, nós temos no Brasil uma situação bicameral, para tornar ainda mais complexo, né, essa análise. O poder legislativo no Brasil não tem uma, mas sim duas câmaras. Quais são elas? A Câmara dos Deputados e o Senado da República. Senado. Não é? Então, por exemplo, você olha aquela fotinha lá do Congresso, tem uma cúpula assim e a outra assim, né? Uma
aberta e outra fechada. A fechada é o Senado, a aberta é a Câmara dos Deputados. Quando essas duas câmaras se unem, nós temos o que nós chamamos de Congresso Nacional, certo? O Congresso Nacional ele é formado por senadores e deputados federais. Os deputados federais estão na Câmara dos Deputados e os senadores no Senado da República. A função dos deputados federais é representar o povo brasileiro, o povo de cada estado brasileiro. E o número de deputados é proporcional à população de cada estado. Então, por exemplo, estados muito populosos, como São Paulo, Minas Gerais, têm muitos deputados. E estados pouco populosos, como os estados da região norte, têm menos deputados federais. No caso dos senadores, o número é igual. Todo o estado da federação tem 3 senadores. Todo o estado, tanto faz ser o São Paulo, ser o Ceará, todos têm 3. Quais são os senadores atuais do estado do Ceará? Tasso Gereissati, Cid Gomes e Eduardo Girão. São 3, certo? São 3. Todo estado tem 3. As decisões, normalmente, no Congresso, elas são primeiro votadas na Câmara dos Deputados e depois elas são votadas no Senado Federal. Se forem aprovadas pelas duas casas, normalmente, esses projetos de lei, eles passam a vigorar. Claro que tem outras complexidades, certo? Na questão do caso, por exemplo, do processo de impeachment do presidente da República, esse processo ele é iniciado pela Câmara dos Deputados. Então, para você ver que o sistema de pesos e contrapesos ele se mantém, né? O presidente não é tão poderoso assim, porque o processo de impeachment pode ser iniciado pela Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, caso o presidente venha agir com crimes de responsabilidade ou com algum tipo de suspeição. Algum projeto pode ser encaminhado para a Câmara dos Deputados, e nesse momento o presidente da Câmara tem muito poder, né? Então, por isso que todo mundo quer ser o presidente da Câmara dos Deputados. É um dos cargos mais poderosos no Brasil, porque ele tem o poder de certa forma, encaminhar os pedidos de suspeição do presidente da República. Na época do impeachment da Dilma, quem era que fazia isso? Era o gordinho lá, não lembro se foi o nome dele, o bandido lá que tinha. Ele era... Eu não sei o que é Maia, acho que é Rodrigo Maia. Não, não era o Rodrigo Maia, não. Era o Rodrigo Maia, não? Era, não. Eu pensei que era ele também. Acho que era o Rodrigo Maia, não. Eu também acho que era ele. Era o Cunha. Então... Cunha. Foi ele... Era o Eduardo Cunha, né? Eduardo Cunha. Era mesmo. Então, naquele momento, foi ele que encaminhou o processo do impeachment da Dilma. Claro que não é ele que vai tirar, não foi ele que tirou a Dilma, mas foi ele que acendeu o pavio, né? Então, todo presidente da República tem muito medo do presidente da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque é o presidente da Câmara dos Deputados que aciona o processo de impeachment, né? Então, existe uma relação de um equilíbrio ou desequilíbrio, muitas vezes, com esses poderes, né? No caso do Maia, que você se referiu, havia, né, um estranhamento do presidente da República com ele, justamente por conta dessa tensão que há entre esses agentes públicos, vamos dizer assim, certo? Então, é o sistema de pesos e contrapesos, tá certo? Bom, isso também acontece nos níveis estaduais e municipais. No caso dos estados, o estado do Ceará tem a Assembleia Legislativa, que tem os deputados estaduais. Então, os projetos de lei estaduais são votados pelos deputados estaduais. O governador, por mais poderoso que seja, ele não pode fazer tudo. Tem muita coisa que precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa.
né? Então, o Camilo, muito embora ele tenha o poder de estabelecer decretos, mas ele não pode escrever nesse decreto tudo que ele quiser. Porque se ele fizesse isso, ele seria um ditador. Se ele quiser escrever coisas que estão além da competência dele, ele precisa ter a aprovação da Assembleia Legislativa. Certo? Professor, então, quem manda não é os vereadores, nem prefeito, nem nada. É a Assembleia, não é isso? Assim, Sim, Adriano. Assembleia. Adriano aí participando com a gente, né? A Assembleia, no caso das leis estaduais, ela tem um poder maior, certo? Então, se a Assembleia Legislativa quisesse derrubar o decreto do Camilo, ela poderia, se ela fizesse isso com maioria. A maioria dos deputados estaduais poderiam Professor, e poderiam tornar inconstitucional o decreto do Camilo se encontrasse uma brecha na lei estadual para isso, certo? Diga, Nilson. Era isso que eu ia perguntar, que eles teriam que ter um argumento, exatamente. Isso. Não é só querer fazer e já era uma contra-resposta. Não. O que marca a democracia, a república, é que não é uma questão de querer, é uma questão de poder, né? E poder baseado em lei. Então, por exemplo, se um deputado quiser ir contra o governador, ele pode, desde que isso seja baseado numa lei estadual. Certo? Se tiver uma lei estadual dizendo que o governador está agindo com abuso de autoridade, abuso de poder em determinado ponto, o deputado precisa se pautar nesse ponto, né? Isso também acontece no município. O prefeito é poderoso? Mas ele não é um ditador. Ele precisa também se submeter às decisões da Câmara Municipal. Por isso que tem os vereadores. E é por isso que os prefeitos que têm a maioria dos vereadores apoiando são mais poderosos do que aqueles que não têm, né? Certo? É por isso que na cidade pequena, né, professor? Até na grande mesmo, os prefeitos, quando ganham, que não tem a maioria, eles começam a comprar os outros. Por isso que nós estamos na merda. Que todo mundo sabe, né? É as claras assim, comprar mesmo, que os caras não têm caráter, se vende. Mas por isso nós estamos na merda. Preço, né? Por exemplo, o prefeito que não tiver o apoio do presidente da Câmara, ele não consegue fazer muita coisa, né? Porque existe esse sistema... Por isso nós estamos na merda, viu, mano? Existe esse sistema de... Nós estamos de boa. Mas assim, vamos entender... Só um momentinho, Adriano. Vamos entender que tudo isso existe, pessoal, para que um mal maior não aconteça, certo? Porque, assim, como eu disse, se o prefeito ele mandasse em tudo e ele fosse uma pessoa boa, honesta, íntegra, tudo ia para frente. Mas se, de repente, ele não fosse, então ele poderia destruir tudo também. Isso vale também para o governador e para o presidente. É outra opinião que eu tenho a respeito disso, professor. Assim, não é menosprezando, não é sendo, como é que eu posso dizer, menosprezando, e não é uma opinião minha. Que eu acredito que para entrar na política, independente de vereador, deputado, estadual, federal, governador, prefeito, eu acredito que a pessoa, para entrar nesses cargos, que são cargos importantíssimos, todas essas pessoas elas tinham que ser capacitadas, ter uma faculdade, independente, porque tem gente analfabeta que é muito inteligente. Não estou criticando aqui quem é analfabeto, até porque meus pais são. Mas assim, a pessoa, para entrar na política, ele tinha que ter uma capacidade, independente de política, eles tinham que ter um emprego, independente da política. A política era para ser uma coisa que eles era para ter o ganho deles, mas bem menos do que eles ganham hoje, ou seja, um saláriozinho simbólico para que eles se movimentassem, mas que a pessoa fosse um advogado, fosse um empresário já com dinheiro e que tivesse faculdade. Só assim poderia ser que as coisas também fossem diferentes, porque se você tinha condições, você não tinha, não ia dever favor a ninguém, você não ia procurar comprar voto, as pessoas iriam
colocado lá, porque viria que você teria capacidade, não você chegar, rapaz, aqui, vote que eu lhe dou R$100, lhe dou 50, lhe dou 20, porque todos nós sabemos da realidade do nosso município e do Brasil em si, comprando mesmo assim as claras, entendeu? Eu acredito que se funcionasse dessa maneira, acho que poderia ser que as coisas andassem melhor. Adriano, pode falar, Adriano, você estava com a palavra. Porque eu citei a política, porque eu tinha a dúvida nesse caso aí, porque o presidente não tem o poder totalmente, né, de dar ordem, de mandar no país, diferente do militar, entendeu? Sempre ele passa pelas votações das câmaras, né? Aí eu fiquei nessa dúvida que eu citei. Existe um equilíbrio, né, Adriano? Muito embora existem pessoas muito habilidosas que sabem utilizar os cargos que ocupam, certo? Então, assim, às vezes, o político ele não utiliza todo o potencial do cargo que ele ocupa. Como o Antônio José disse, né? E o Nilson até comentou. Um prefeito que ele entende de orçamento, que ele entende de administração pública, que ele entende de ciência política, que ele entende de urbanização, que ele entende de meio ambiente, esse prefeito cara não entra na política. se apoderar muito melhor do poder que o cargo dele confere, e ele vai conseguir agir muito melhor. Isso também vale para o governador e para o presidente da República. Às vezes, esses cargos conferem muito poder, né? Não é um poder ilimitado, mas existem aquelas pessoas que são mais habilidosas para construir liderança, aliança, apoios. Por exemplo, só para... já te dou a palavra, Nilson. Teve agora a cúpula do clima, né, que foi liderada aí pelo presidente dos Estados Unidos, e participaram vários países, incluindo o Brasil. Então, o que a gente viu, por exemplo, no caso do discurso do presidente, atualmente, favoreceu um pouco, certo? O que é isso? O Bolsonaro ele vinha adotando um determinado discurso na área ambiental que não agradava ao mundo, nem o mundo, aos outros países, né? E nem a boa parte da sociedade brasileira. Só que nesse momento, foi há 2 dias atrás, foi no dia 22, nós tivemos a cúpula do clima, onde o discurso do Bolsonaro mudou. E isso é positivo. Positivo em que sentido? Pode ser que daqui para frente, não sabemos ainda, mas pode ser que daqui para frente venham mais verbas para o Brasil na questão ambiental por conta da mudança de tom do presidente. Isso é o que um líder que está investido num cargo como esse pode fazer. Às vezes ele esquece que o poder dele também é uma questão de imagem pública. A partir do momento que ele se posiciona por um tema, ele pode atrair ou repelir investimentos, atrair ou repelir apoios, certo? Então, assim, um cargo como prefeito, como governador, como presidente, ou até como ministro, não pode uma pessoa que ocupa esse cargo dizer o que pensa, sem nenhum tipo de filtro. Porque você tem uma responsabilidade muito grande. Então, mesmo que você tenha a sua opinião, você precisa ponderar que aquela opinião ela representa uma nação continental, ela representa um estado, ela representa um município inteiro. Né? Então, nesse sentido, o que você fala, ou o que você pronuncia, ou o que você escreve, tem uma repercussão muito grande. Não é uma questão pessoal, não é uma questão individual, é uma questão coletiva, certo? E aí a gente vê, por exemplo, que o Brasil ele pode ser uma grande liderança na área ambiental. O Bolsonaro só está enxergando isso agora, né? Que bom que está enxergando agora, né? Porque o Brasil ainda pode reassumir essa liderança que já teve. O Brasil não é um país tão importante, por que tirar o Brasil de uma de suas vocações naturais, que é a questão do clima? É muito mais inteligente colocar o Brasil na agenda do clima, né? Diga, Nilson, pode falar. Só para concluir o que você estava falando, que o cara que entra num cargo público, como prefeito, se o cara tem noção do que é certo, do que é errado, de seguir pelo caminho certo, não funciona. Por mais que ele consiga chegar lá, a população em si mesmo vai contra ele. Porque imagina o seguinte, eu tiro por exemplo de Camusim.
Você bota um cara no poder e diz assim, pô, eu vou pelo caminho certo, que é certo esse aqui, assim. Se um cara for lá e dizer, ei, senhor prefeito, me arranja aqui um dia para me pagar um água, ou para que meio seja, automaticamente quando o cara recusar, porque aquilo é errado, ele está comprando teu voto, você já ganhou um inimigo e já perdeu um voto. Porque o cara não quer ser honesto, ele quer que você ajude ele naquele momento. Então, assim, um dos grandes problemas dos governos é a população, que não só quer se arremediar naquele instante, não pensa mais na frente como é que vai ser, não quer nem saber, quer saber se arremedia e bora na frente e se arrepende. Entendeu? Então, assim, o maior culpado, na minha opinião, é o povo, que tem, infelizmente, tem a mente muito fechada ainda. Verdade, Nilson. Nas democracias, o culpado é o povo, porque é o povo que coloca o governante. Ou acertando ou errando, o governante nas democracias, ele só adentra ao poder se ele tiver a chancela popular. Né? É claro que existem muitas maneiras de manipular o povo. Infelizmente, hoje isso está cada vez mais forte, principalmente por conta das redes sociais. É muito fácil manipular a pessoa de alguém através do Facebook, através do Instagram, através do Twitter, através de outras mídias, do WhatsApp, né? Porque, infelizmente, o povo brasileiro ele não gosta de profundidade, ele gosta de coisas rasas. Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma notícia de uma frase, a pessoa lê. Se eu tiver uma notícia que é um texto, a pessoa não lê, certo? Então, assim, aqueles que trabalham com frases curtas, eles ganham mais atenção do que aqueles que trabalham com a informação completa. Então, mesmo que eu te diga a verdade, mas se você achar que vai demorar muito para ler, você não tem paciência. Aí vem o outro dizendo a mentira, uma mentira bonita, numa frase bem curtinha, aí a pessoa lê, se interessa e se informa com aquilo, achando que está bem informado, quando na verdade não está. Né? Então, assim, existe ainda uma deficiência em nós, brasileiros, que é essa questão também de ter um pouco mais de responsabilidade com a informação, com as notícias, com a opinião, certo? Porque nós somos corresponsáveis. Nas ditaduras não é assim. Nas monarquias não é assim, porque a gente não escolhe. Mas no caso do Brasil, nós ainda escolhemos, não é verdade? Diga, Nilson. Você falou aí sobre a informação. Eu estava com umas pessoas ali a semana passada. E a gente estava vendo o jornal e passou a seguinte notícia, que o presidente ia acabar com o desmatamento, estava tentando acabar com o desmatamento. O cara que estava ao meu lado pulou lá e falou assim, esse bicho é um burro, como é que ele quer acabar com o desmatamento? Você vê a ignorância do cara, mas assim, como é que o cara deixa um filho desse que é fazer um negócio desse? E eu fiquei só na minha achando assim, só por dentro, para não entrar em conflito com o cara. Assim, como é que é a ignorância do pessoal? O cara não sabe nem o que é desmatamento e saiu dando patada do presidente. Quer dizer, era para ser uma boa notícia, né? O presidente pois é. quer acabar com o desmatamento, era para ser uma boa notícia, certo? A não ser que esse cara, esse seu amigo, seja um madeireiro daqueles ilegais que gostam da floresta mesmo, né? O que deu a entender é que ele não sabe nem do que se trata. Ele queria era julgar, não estava nem aí. Não, aquele trabalho com carvão. Trabalha com carvão, Adriano? Pois é, infelizmente, né? Existe isso. Bom, mas isso, professor, mas isso, essa falta de informação, nós aqui, que eu acredito aqui que a maioria seja pai, tem filhos, mas isso vai depender muito da gente, conscientizar os filhos da gente a ver o que é certo e o que é errado, principalmente na parte da política, que é o que mexe muito com a gente. Entendeu? A política, ela mexe muito com a gente. Então, independente de partido A, B, C, D, meu avô, minha mãe, meu pai, meu avô deve favor a fulano de tal. Isso não existe. A gente tem que conscientizar os filhos da gente para que no futuro eles venham a escolher o futuro deles. Entendeu? E assim, pode ser que a gente não chegue a ver mudança. Mas os filhos da gente, os netos da gente, pode chegar a ver, independente do que a gente vai passar para os nossos filhos. Entendeu? Verdade. Eu acho assim, né? Temos que deixar de sermos imediatistas e pensar também nas próximas gerações, né? Às vezes a gente quer só o imediato. E a gente se esquece, já estudamos até sobre isso, sobre a sustentabilidade, não só ambiental, mas também econômica, também social, né? Bom, vamos aqui dar continuidade.
Observando agora, para além do organograma, nós vamos observar o fluxograma. Professor, o que é fluxograma? Fluxograma, resumidamente, é um gráfico que exibe as etapas de um processo. É também um desenho gráfico, só que diferente do organograma, o fluxograma ele mostra etapas de um processo. Pode ser um processo produtivo, pode ser um processo de prestação de serviço, mas é um processo que tem etapas. Professor, me dá um exemplo de um fluxograma, de um processo. Está aqui um exemplo. Aqui é a fabricação da cachaça. Esse fluxograma resumido vai me dizer que é importante a moagem da matéria-prima, que é a cana-de-açúcar, e que dessa moagem vai ter um subproduto chamado bagaço. E o bagaço da cana, ou ele vai ser queimado para geração de energia, ou ele vai ter outras utilizações, por exemplo, a adubação, ração animal, fabricar papelão, né? Ele pode ter outras utilizações, mas que a parte mais importante dessa moagem é a filtração do caldo da cana, para o processo de decantação, para o processo de diluição do caldo. Através do processo da diluição, eu posso, se eu quiser, produzir o açúcar mascavo ou a rapadura dessa mesma matéria-prima, que é a cana-de-açúcar. Mas aí eu quero seguir em frente para o processo de fermentação, porque eu quero gerar aqui uma bebida alcoólica, e daí eu formo o vinho, e esse vinho ele vai ser destilado. E nesse processo de destilação, eu tenho um subproduto venenoso chamado vinhoto. O vinhoto precisa ser trabalhado quimicamente para que ele possa se transformar em adubo ou em ração. Só que eu preciso seguir o meu processo de destilação para finalmente produzir a cachaça. E essa cachaça vai ser padronizada, engarrafada, envelhecida, comercializada e distribuída, certo? Isso é um fluxograma, são etapas de um processo. Nesse caso, um processo produtivo de cachaça. E aí, no meio desse processo, eu posso ter vários subprocessos, que é a geração do bagaço. Lembrando que o bagaço é um rejeito muito energético, muito bom. Se eu tivesse acesso a muitas toneladas de bagaço de cana, porque ele é muito valioso, né? Bagaço de cana, você produz energia em caldeiras. Bagaço da cana, você produz papelão. Bagaço da cana, você produz ração. Bagaço da cana, você consegue adubar... Por sinal, ração muito boa, professor. Né? Então, ele é muito valioso. Só que, no processo dessa moagem, eu ainda consigo gerar outros produtos ou subprodutos, como, por exemplo, o açúcar mascavo, muito mais saudável do que esse açúcar químico. A rapadura, que é o doce tradicional da nossa região. Né? Diga, Diogo. Com o bagaço da cana também, professor, pode produzir também tijolo ecológico. Lá na Escola de Amarelas foi feito um projeto que era com o bagaço da cana e o bagaço do coco. Excelente participação, Diogo. Você também pontua aqui com a gente, tá certo? Pela sua participação, pela sua contribuição. Exatamente. Né? Existe agora a indústria verde, né? Que, em vez de descartar os rejeitos, ela consegue aproveitar o potencial desses rejeitos. E um dos rejeitos mais valiosos, como eu falei, é o bagaço da cana-de-açúcar, né? É uma coisa preciosa. Tem gente que acha que não serve para nada, que quer simplesmente descartar. Não faça isso. Né? Se você não tem como reutilizar, pelo menos venda esse bagaço, porque ele tem muito valor, tanto para a indústria verde, quanto para os processos que o Diogo acabou de comentar, quanto para a geração de energia, quanto para outras finalidades. Tá certo? E isso aqui só para falar de um produto chamado cana-de-açúcar, né? Quantas coisas eu não posso gerar mais com a cana-de-açúcar que nem estão descritos aqui. Por exemplo, o etanol, né? Um dos primeiros biocombustíveis gerados no Brasil e no mundo foi o etanol. O etanol brasileiro é invejado pelos estrangeiros. Por isso que tentaram até sabotar o etanol brasileiro. Aliás, tem muitas coisas valiosas no Brasil que os estrangeiros gostam de sabotar. Professor, me dá aí exemplos das riquezas da nação brasileira que os estrangeiros têm inveja. Uma dessas riquezas é o etanol, né, produzido da cana-de-açúcar. E vale lembrar que o etanol, no estrangeiro, ele é produzido a partir, principalmente, do milho. Em alguns lugares, ele é produzido a partir de beterraba ou de outros
vegetais, certo? Mas que o etanol da cana-de-açúcar, que é o brasileiro, ele é muito mais energético, né? Ele é muito mais valioso. E é por isso que, durante tantos anos, tentaram sabotar a questão do etanol, do álcool brasileiro, como um biocombustível importante. É muito importante. Professor, me dá outros exemplos de coisas muito valiosas que o Brasil tem, que os estrangeiros têm dificuldade, que eles invejam da gente. A Petrobras, né? A Petrobras, apesar de, nesse momento, estar bem aquém do que já foi, mas ela ainda é uma das maiores petroleiras do mundo, muito embora esteja sendo desmontada agora, mas nós precisamos proteger o petróleo brasileiro. Não sei se vocês descobriram ou acompanharam essa notícia recente, de que foi descoberto que no Nordeste do Brasil existe pré-sal também. Tinha um dos nossos colegas que trabalhava na Petrobras, colega lá do Paracuru, não sei se alguém aqui já trabalhou com petróleo. Mas onde tem petróleo, também tem gás natural. São duas fontes de energia maravilhosas, o petróleo e o gás natural. Claro que elas são poluentes, né? Nós sabemos disso, mas elas não geram só gasolina, não geram só óleo diesel, geram uma série de outros subprodutos e derivados, certo? Então, estou aqui passando a notícia para vocês em primeira mão. Não sei se vocês viram, saiu até no jornal O Povo. Eu tinha ouvido já, professor. No Nordeste brasileiro tem pré-sal, certo? E os próximos governantes, se quiserem, podem explorar esse pré-sal. Vai ser um dos objetos aí de cobiça para os estrangeiros que vão querer comprar. Não deixe os estrangeiros comprarem o nosso pré-sal, porque ele é muito valioso, ele pode enriquecer o estado do Ceará, o estado de Pernambuco, o estado do Rio Grande do Norte e os estados do Nordeste como um todo, certo? É uma coisa valiosa. Outra coisa valiosa que o Brasil tem, às vezes a gente nem se dá conta, também, infelizmente, ela foi atacada, mas o Brasil, até pouco tempo, era uma das 8 nações do planeta Terra que melhor produziam aviões. Quais são os melhores aviões do mundo? Brasileiros. Repito, os melhores aviões do mundo são brasileiros. Não estou falando de aviões militares, não estou falando aqui de caças, estou falando de aviões comerciais, certo? Os melhores são produzidos aonde? No Brasil. E tem muita gente que não quer que você saiba disso. Eu não sabia, não. Estou sabendo agora, professor. Pois é, para você ver que as notícias sobre o que é bom nem sempre aparecem, né? Professor, me dá um outro exemplo de coisa boa que tentaram acabar aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós temos uma base, na verdade, 2 bases, mas tem uma que é muito boa, de lançamento de foguetes para o espaço. Aqui mesmo no Nordeste. Lá no Maranhão, em Alcântara, e lá no Rio Grande do Norte, nós temos bases de lançamento de foguete para o espaço. Mas, por alguma razão quase que inexplicável, atualmente, os foguetes brasileiros estão sendo lançados de outros países, certo? E isso ninguém explica direito. O Brasil tem base de lançamento de foguete, mas os estrangeiros não gostam e querem desmontar. E o Brasil é obrigado a lançar os seus foguetes de países estrangeiros. Por que isso está acontecendo? Devemos ficar mais atentos, certo? Professor, tem outras coisas muito valiosas que tem no Brasil? Demais. Cadê o nióbio brasileiro que ninguém fala mais? Tem o minério, né, também, né? Cadê o grafeno brasileiro que ninguém fala mais? Certo? E isso, 98% das reservas de nióbio estão no Brasil. Isso causa inveja a muita gente. Isso também é objeto de cobiça. Certo? Bom, tem muita coisa legal. Tem muita coisa interessante. E é claro que muita coisa merece ser valorizada e gerenciada da maneira correta. Tenha muito cuidado, por exemplo, com alguns que gostam de dizer que os Correios brasileiros é uma empresa ruim, é uma empresa ineficiente. Os Correios brasileiros estão entre as empresas de postagens mais eficientes do mundo. Eu vou te revelar aqui uma coisa que a mídia não diz.
o Correio do Brasil é mais eficiente do que o Correio americano. Você sabia disso? Pois é. Ah, professor, mas no meu município não chega. Pode até ser que tenha alguma falha, porque todo sistema tem falhas. Mas os Correios brasileiros estão entre os melhores do mundo. É verdade, professor. Tudo que a gente pede na internet chega, viu? E ainda querem vender os Correios dizendo que não presta. Nem contou com toda a dificuldade que está tendo, né? Mas ainda funciona. Me dá um exemplo. Por exemplo, os Correios hoje em dia só tem uma dificuldade no atendimento, né? Acho que devido de ter pouco funcionário, né? Para atender a população. Porque antigamente, por exemplo, a gente chegava nos Correios e tinha 3 caixas. Hoje em dia a gente chega nos Correios e só tem 1. Mas pelo menos nas entregas, os carteiros estão deixando bem direitinho. Nas casas da gente, tá tudo certinho, viu? Verdade. Tem ineficiência em todo lugar, mas é uma das empresas, se comparadas com empresas americanas e europeias, as melhores. O SUS, Sistema Único de Saúde, apesar das ineficiências e incongruências, é um dos poucos sistemas públicos de saúde que consegue atender um país continental. Eu vou encerrar essa parte da reunião. Daqui a 5 minutos, nós voltamos para mais um bloco. Até daqui a 5 minutos.